Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão. Hoje dia 30 de novembro do ano de 2017 e o nosso tema hoje é o recesso de final de ano. Você já parou para pensar nesse assunto? Eu tive vontade de gravar uma reflexão sobre isso a partir de um tópico criado lá no grupo Espiritualidade Realista. Então se você tem interesse em participar de um grupo de Facebook bacana, onde se fala de Espiritismo e de Umbanda, eu sugiro que você visite e dê uma olhada nos conteúdos desse grupo. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também nos comentários, caso você tenha interesse em ingressar aí no grupo, ok? Vamos lá. A primeira vez que eu pensei seriamente nessa questão foi no ano de 2006. Por quê? Porque entre 2006 e 2009, eu fui voluntário de um centro espírita. Eu trabalhava com estudo sistematizado da doutrina espírita, auxiliava na sopa e demais atividades. E foi chegando o fim do ano, eu fui percebendo que os voluntários da instituição começaram a se sentir incomodados com o posicionamento do presidente, porque o presidente da instituição achava que centro espírita tem que funcionar 24 horas por dia. E quando chega no fim do ano, ele não pode parar de jeito nenhum, porque a angústia das pessoas frente ao Natal, Ano Novo, é muito grande. De fato, nisso ele tem razão, né? A gente sabe que o fim do ano é uma época aí de depressão sazonal. Porém, grande maioria dos voluntários não gostava muito dessa ideia. Por quê? Porque o comércio em geral, as empresas de forma geral, diminuem as suas atividades no final do ano. Então as pessoas querem sair de férias, querem descansar, querem passear e não ficar dentro de um centro espírita ou dentro de um terreiro, né? Essa é a verdade. Então, uma grande parte dos voluntários falou: não, meu descanso é sagrado, eu vou tirar minhas férias e vocês se virem aí, foram mesmo. Uma outra parte concordava com o presidente, achava que não, que tinha que trabalhar mesmo, que se fosse Natal, Ano Novo, se caísse em dia de trabalho, tinha que ter trabalho. E uma outra parte acabou ficando e trabalhando, mas de cara feia. Então foram basicamente essas três reações que eu via dentro do centro. Agora vamos parar e vamos pensar um pouquinho. O centro funciona de janeiro a dezembro, trabalhando 1, 2, 3 vezes por semana. Essa instituição trabalhava 4 vezes por semana, com atividades diferentes, atendendo a comunidade e pessoas carentes. Ou seja, os voluntários que lá estavam são pessoas que colocam a mão na massa, gente que trabalha na vida profissional, tem casa para cuidar, tem filho para cuidar e quando tinha um tempinho ia lá para o centro trabalhar voluntariamente. É justo? É correto, é humano pedir que essas pessoas abdiquem das festividades familiares para ir para um centro espírita? E outra coisa, eu já visitei vários centros espíritas durante o final do ano, é meia dúzia de gato pingado. Então eu percebo que é muito mais uma pressão psicológica do que realmente um fato. Eu nunca vi centro espírita encher em Natal ou Ano Novo, a não ser que for dar presente para criança. Fora disso eu nunca vi. Mas há muitos companheiros dentro do espiritismo que têm uma certa culpa, transformam isso num certo estigma e se abdicam do descanso, abdicam de estar com a família, abdicam de viajar, de curtir umas férias para poder estar ali praticando a caridade. E eu acredito, eu já até gravei uma reflexão sobre isso, eu acredito no caminho do meio. Eu acredito que nós temos que buscar manter equilíbrio nas coisas. E não é justo, nem humano, e no meu ponto de vista nem correto, pedir que os trabalhadores de uma instituição, seja um centro espírita, um terreiro de umbanda, uma casa esotérica, deixem o final de ano para poder trabalhar nas atividades espirituais, porque ela vai ter 11 meses do ano para fazer isso. E eu sou do tipo de pessoa que leva isso muito a sério. Nossa casa vai fazer 2 anos e eu tive apenas 2 faltas. Uma porque fui prestar um concurso em outra cidade e outra porque não me senti em condições de ir. Então eu sou o tipo que pega, assume, faz e cumpre. Mas, chegado o período de descanso, o que nós temos que fazer é descansar.
Quando o terreiro para de trabalhar, eu esqueço que o terreiro existe. É claro que eu continuo estudando sobre espiritualidade, eu continuo conversando com as pessoas, porque isso é parte do meu ser, não é um trabalho, é algo que para mim faz parte do cotidiano. Mas eu não fico pensando em incorporar, em dar passe, em atender, em nada disso. Porque tem 11 meses pela frente de trabalho. Eu posso e tenho direito e faço questão de ter um mês de descanso. Um mês para cuidar da própria vida. E é curioso que em muitas dessas questões há uma certa dicotomia. Por exemplo, eu já vi discursos acirrados, como por exemplo desse presidente do Centro Espírita que eu citei, que ele achava que não, que tinha que estar todo mundo lá e se você teimasse em sair de férias, ele te tratava mal, ele ficava de cara feia para você. Mas curioso, será que lá no serviço dele ele também fala isso pro patrão dele? Ele já venceu as férias, o patrão chega lá e fala, olha, eu vou te dar suas férias. Ele fala, não, pelo amor de Deus, porque eu tenho que ajudar a companhia, eu tenho que trabalhar pelo nosso negócio, pela nossa empresa. Não, o senhor não precisa me dar férias, porque eu vou continuar trabalhando, se o senhor precisar que eu venha Natal, eu venho. Vocês acham que uma pessoa faz isso? Mas curioso, né? Na vida profissional dela isso não vale, mas para o trabalho no terreiro às vezes vale, né? Para o trabalho no centro espírita às vezes vale. Então estou colocando essa questão porque, primeiro, é um ponto lógico, né? Nós não somos dois indivíduos, então se eu acho que não posso fechar um centro, um terreiro no fim do ano, porque há necessidades e os necessitados não param de chegar, então eu também devo abdicar das minhas férias, porque a empresa necessita também de trabalhadores para produzir. Ela não vai deixar de produzir só porque chegou o final do ano, a não ser que ela dê férias coletiva, né? Aí é outro assunto. Então, eu acho que em todos os assuntos não é preciso fazer drama, não é preciso fazer mistério, basta uma pequena dose de bom senso. Se de repente é uma grande instituição que tem um enorme trabalho de caridade, por exemplo, cuida de uma creche, cuida de um hospital, é claro que não vai todo mundo sair de férias. Mas todo mundo que trabalha ali tinha que ter ciência disso antes de entrar, né? Que ia abdicar do tempo livre, né? Dos feriados, finais de semana, férias, etc. Mas ainda assim, com um pouco de bom senso, é possível montar escalas. Não é todo mundo que gosta de final de ano. Tem muita gente que, se pudesse, trabalharia no final do ano. Então é muito simples. Aqueles que podem, continuem trabalhando. Aqueles que não podem, tiram suas férias depois. Simplesmente isso. Fácil de resolver, sem drama. Em nossa casa, o terreiro fecha. Chegada agora meados de dezembro, as atividades param e retornam só em meados de janeiro. E ano passado, quando o Preto Velho veio, e isso a própria espiritualidade trouxe pra gente, o pessoal falou, nossa, mas um mês é muito tempo, não pode ser 15 dias. E o Preto Velho falou, filho, a lei do descanso é tão válida quanto a lei do trabalho. Vocês trabalharam, agora é justo que descansem. Vocês vão ter o ano inteiro ainda para trabalhar, para fazer a caridade, para ajudar quem precisa. Então, eis aí a minha opinião sobre esse tema. Um abraço a todos.